O mundo inteiro, nesse momento, o mundo do futebol, e a coisa até ultrapassou a bolha do futebol, só fala do assunto Vinícius Júnior. Só fala desse caso. E todos caminhando na mesma direção, cobrando punições aos responsáveis, aos envolvidos, punições na esfera criminal, punições na esfera esportiva, repudiando tudo isso, mostrando que em 2023 não há mais espaço na vida em sociedade que a gente quer construir, que a gente quer ter, não há mais espaço para esse tipo de coisa. Alguém ser perseguido pela cor da sua pele, pela sua nacionalidade, pela sua orientação sexual, pela sua crença religiosa, partidária muitas vezes, não há mais espaço para isso. Todo mundo está na mesma página, né? Eu achava. Nem todo mundo está. Eu vou colocar alguns prints hoje aqui na tela que vão embrulhar um pouquinho o seu estômago, vão prejudicar um pouquinho o seu processo de digestão do almoço. Bom almoço para quem gosta de assistir o canal na hora do rango, mas é necessário para mostrar o mundo que a gente vive, que precisa mudar demais. E como precisa. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, rumo ao 100zão. Falta pouco para a gente bater os 100 mil inscritos por aqui. Muito obrigado. Isso é uma das coisas que me deixam hoje muito feliz, é perceber a qualidade dos inscritos desse canal. A qualidade dos debates que a gente tem na seção de comentários. Obviamente aparece um ou outro idiota que a gente vai filtrando, como eu digo, hater, idiota é igual espuma, você só tira e joga fora e descarta, mas a qualidade, né, o alto nível que a gente tem por aqui, de esclarecimento, de bom senso, de equilíbrio dos nossos inscritos, é uma coisa da qual eu me orgulho. Que legal estar construindo isso junto com você. De verdade mesmo. Agradeço a todos os comentários, vi muita coisa legal ontem, opiniões. Muitas vezes eu mudo a minha maneira de ver os assuntos graças às opiniões da galera que está aqui. Eu reformo muitas vezes o meu pensamento baseado num ponto de vista que me traz um outro ângulo da discussão que eu ainda não tinha enxergado e que parece fazer sentido para mim. E é isso, e debate é isso, e vida em sociedade é isso, e discordar é isso, né? Que bom. Sou muito feliz com o ambiente que a gente construiu aqui, que continue assim, certo? E tenha certeza que eu sou vigilante, implacável na depuração, né, na filtragem do que serve para estar aqui e do que não serve para estar aqui. Antes da gente falar sobre os prints aí, sobre as matérias e sobre as falas do Gabriel Paulista, antes de tudo isso, deixa eu só trazer uma atualização da manhã de hoje para nós aqui do Brasil. A polícia espanhola prendeu nesta terça-feira 3 suspeitos por ataques racistas. Deixa eu só mostrar de onde eu tô lendo, né? Eu tô lendo aqui a matéria da CNN Brasil, ok? O portal da CNN. 3 suspeitos presos hoje por ataques racistas cometidos contra Vinícius Júnior antes e durante a partida entre Valência e Real Madrid. As idades dos detidos variam entre 18 e 21 anos. Nós temos um problema muito sério nessa faixa etária, tá? Na nossa juventude. Temos um problema muito sério. É uma juventude que cai em discursos fáceis, e existe um risco muito grande, né? Discursos que são, e muitas vezes o jovem ele tem revoltas dentro dele pelos mais diferentes motivos, pelas dificuldades sociais. A gente está falando da Espanha, né? De um país de primeiro mundo. Imagina como é essa coisa acentuada aqui no Brasil. É preciso ter um olhar muito importante, muito afetuoso, muito atento aos nossos jovens, porque o jovem de 18 anos hoje, que profere insultos racistas, ele vai ser o adulto de 25, 30, que talvez chegue ao poder com esse tipo de pensamento, que ocupe posições importantes na sociedade, ajudando a segregar, separar as pessoas pela cor da pele, alimentar esse preconceito idiota, vil. Então, muita atenção, pais, educadores, autoridades governamentais, todos, profissionais de mídia, influenciadores, muito cuidado com aquilo que é pregado para a garotada aí. Porque com 18 anos, eu com 18 anos, não sabia porra nenhuma da vida, achava que sabia, estava cheio de certezas e a maioria das minhas certezas virou areia depois da vida adulta, depois das responsabilidades. Então, assim, é uma fase onde você tem muita facilidade de absorver discursos fáceis, populistas, exagerados, sabe, fanatizados. Muita atenção com essa galera, muita atenção, porque é uma galera que precisa mesmo de cuidado, sabe? Mais cedo, outras 4 pessoas eu tô indo até abaixo dos 18, tá?
com 15, com 14, com 13. A gente tem visto problemas em escolas, a gente tem visto como a saúde mental dos jovens, ela hoje precisa de uma atenção redobrada. Então, a atenção de todos nós. Mais cedo, outras 4 pessoas entre 19 e 24 anos foram presas pela polícia espanhola, suspeitas de terem simulado o enforcamento do brasileiro com um boneco em uma ponte de Madrid. O caso aconteceu no fim de janeiro. Finalmente! Porque até agora não tinham conseguido pegar os caras que colocaram o bonequinho lá. O que me assusta é que são jovens. Todos os detidos aqui têm, no máximo, 24 anos de idade. São jovens. Que futuro a gente quer construir como sociedade se os nossos jovens, alguns deles, obviamente que não são todos, mas alguns deles, uma parcela talvez muito significativa, estão com esse nível de fanatismo, ódio enraizados dentro deles. Muito preocupante. Mas vamos lá. Deixa eu colocar os prints aí, porque o objeto do vídeo hoje é outro. Eu não vou esquecer de falar sobre o posicionamento do governo brasileiro no final. Teve um inscrito ontem que comentou isso e eu respondi dizendo que seria assunto do vídeo de hoje e será. O que eu penso sobre a postura do presidente Lula, da Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial, espero não ter errado aqui o nome correto da pasta, vou falar sobre isso. Sobre a pressão feita pelo Itamaraty, porque aí nós temos uma questão diplomática a ser debatida. Mas vamos lá, o primeiro print que eu vou colocar é do Diário Olé. Os nossos irmãos aqui do ladinho, da Argentina, que tem um histórico ruim nesse tipo de abordagem, eles colocaram no domingo, pouquinho depois, uma hora, 2 horas depois do jogo, esse tweet aqui. Vinícius fez feio, Vinícius mandou mal, foi expulso pelo VAR por agredir a um rival. Ai, cara, é difícil, né? Cara, é difícil manter a serenidade. E ao retirar-se do campo de jogo, provocou os torcedores do Valência. Fez o número 2 com os dedos, fazendo referência à luta do clube para não descer à segunda divisão espanhola. A gravata que o Vinícius levou foi ignorada. Os gritos de macaco desde a chegada ao estádio foram solenemente ignorados. Nada disso foi importante para o Diário Olé. O Diário Olé se preocupou com a provocação do número 2, que obviamente é uma reação a tudo que o Vinícius ouve desde a sua chegada ao Mestala. O Olé não presta nenhuma solidariedade ao Vinícius. Assim como o Javier Tebas ontem nos seus posts, o presidente de La Liga, estou tentando manter um tom de voz sereno, para não me emputecer. Só que depois o Olé apaga. Isso aqui foi um print que eu dei, tem aqui o horário, ó. Domingo, será que vai focar? Essa aqui ainda não tem o autofoco, né? O 14 vai ter, esse aqui ainda não tem, mas acho que foi. Isso aqui foi no domingo às 7h42 da noite. Foi quando eu vi e printei, porque quando eu vi, eu falei, eles vão deletar. Eu não tenho a menor dúvida que isso aqui vai repercutir tão mal que eles vão apagar. Deixa eu printar isso aqui. Dito e feito. Ontem, quando eu tentei revisitar esse post no Twitter, já não o encontrei. O Diário Olé o apagou. Eu não preciso nem gastar mais tempo do vídeo falando sobre o quão repugnante é isso aqui, né? Mas vindo do Diário Olé, eu não me assusto. Nem um pouco. Não seria a primeira vez que o Diário Olé patinaria feio na discussão de uma pauta racial. E por que que isso acontece? Ontem, eu estava no de placa lá no YouTube da TNT Sports e a Tatiana Mantovani, que é a correspondente da TNT Sports em Madrid, ela trouxe um diagnóstico sobre o que acontece com Vinícius na Espanha, que é um pouco do que acontece na Argentina também, em alguns países da América do Sul. Esse debate racial por lá, ele é muito incipiente, ele praticamente não existe na profundidade que deveria existir. Então eles não entendem, assim, não é uma questão para eles. Não está na pauta do dia. Eles não percebem. Por não terem... O Brasil tem uma população miscigenada, enfim, o Brasil tem uma mistura de povos, de origens, temos muitos negros por aqui, temos um histórico de escravidão, assim, para nós, apesar de ainda termos muitos episódios racistas e muita gente que minimiza o fato, para nós é uma discussão que está muito mais no dia a dia, que está muito mais presente do que para eles lá na Espanha e na Argentina também, o que não quer dizer que esse tipo de minimização se justifique. Claro que não. É preciso abrir os olhos. Ok, não está na pauta de vocês, o erro é de quem? O erro é de vocês.
Vocês ainda não compreenderam o mundo globalizado que a gente vive. Vocês ainda não compreenderam que os negros precisam ter os seus espaços respeitados, precisam ter as mesmas oportunidades, precisam ter o mesmo tratamento digno, humano. Isso vale para o negro, isso vale para o imigrante, para o asiático, isso vale para o indiano, isso vale para o africano, isso vale para o sul-americano, isso vale para todos. Vocês aí na Europa precisam ter essa consciência. O mundo está globalizado. Vocês aí na Argentina, que não tem tantos negros como no Brasil, precisam entender que essa é uma realidade. Esse é um debate do qual vocês aí não vão poder fugir. É igual a história do, eu não conhecia a lei, por isso eu infringi a lei, então não me prende não, porque eu fiz sem saber. Não existe isso. Me desculpe. O debate não está presente na nossa sociedade. É um problema da sua sociedade. É um problema do seu país. Porque esse debate, ele é inadiável. Ele é inescapável. Então não tem desculpa para o que o Olé fez. Eu entendo a contextualização e é muito importante que alguém, por exemplo, que vive na Espanha, fale sobre isso. Como eles encaram lá. Apenas para escancarar o erro deles. De não enxergarem o óbvio. Que esta pauta é global. Esta pauta é humanitária. Tem o Jornal de Valência. Eu vou chegar no Gabriel Paulista no final, tá? Prometo. Tem o jornalzinho de Valência, que é o Super Deporte, que eu sequer conhecia, nunca, uma ou outra vez, provavelmente, para narrar algum jogo do Valência, em Copa do Rei ou Champions, nesses anos todos de esporte alternativo. Óbvio que eu já fiz algum jogo do Valência, óbvio que eu já devo ter visitado esse portal aqui, desse jornal. Mas é repugnante, honestamente. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem, eu estou muito à vontade para falar de trabalho da imprensa, porque eu sou zero corporativista. Eu também não sou ombudsman de ninguém. Eu não estou aqui para regular, analisar, avaliar o trabalho dos colegas. Não. Mas quando eu vejo um erro grave, claro, um erro ético, um erro moral, e eu julgo como um equívoco, eu não me furto a dar minha opinião. Estou um pouco preocupado se é imprensa brasileira, imprensa espanhola, se vai gostar de mim, se não vai gostar de mim, se vai ficar chateado, se não vai ficar chateado. O bom de ser independente é isso. Então, estou um pouco me lixando. Antiético. Acusação de antiético, quando você vê uma desumanidade como essa aqui na capa de ontem e na capa de hoje do Super Deporte, vá pro inferno, né? Tá aí, ó. Essa é a capa da segunda-feira, tá? Dia depois do jogo. Comemorando o fato do Valência ter se livrado do rebaixamento dentro de Mestala e dizendo o seguinte: Ancelotti, não minta. Vinícius, não provoque. Valência consegue a permanência com uma grande vitória. E o Real Madrid monta um show por um incidente racista condenável, mas totalmente isolado. E aí eles colocam ali embaixo o seguinte, insulto. O brasileiro, expulso por agredir a Hugo Duro, se revoltou contra o jornalista do Super Deporte que lhe perguntou se deveria pedir desculpas. Porque não só o Super Deporte ignora ou minimiza os episódios racistas ocorridos no Mestala, como também tem um dos seus jornalistas, imprensa de Valência, nesse episódio, se comportou como um esgoto. Gostaria muito que esse vídeo chegasse a Valência, aos colegas lá de Valência, alguém traduzisse, ou se eles compreendessem o português, porque o recado aqui é muito claro. Vocês se comportaram como um esgoto da imprensa mundial. Eu tenho vergonha de dizer que pertenço à mesma categoria que vocês. Eu tenho vergonha, eu tenho nojo, absoluto nojo. Esse jornal aqui, essa capa desse jornal, ela poderia ser impressa para recolher fezes de animais. E outra utilidade eu não encontraria para ela. Tenho nojo de pertencer à mesma categoria que vocês. Não gostaria jamais de passar sequer pela mesma calçada de vocês. Vocês são desumanos, vocês foram, nesse episódio, desumanos, colocaram um clubismo de vocês acima de uma pauta humanitária, acima da dor de uma pessoa que passou pelo que o Vinícius passou. Vocês foram egoístas, vocês foram abomináveis. Eu tenho nojo disso aqui, nojo de chamar isso aqui de imprensa. Isso aqui é merda, isso aqui não é imprensa, isso aqui é bosta, imprensa não é. Aí hoje, eles fazem outra capa, tá aí na tela para você. Eles se queixam aí de uma punição de 4 jogos que o Gaiá levou, aí eles, no item 2, eles falam que
A campanha foi muito ruim, ninguém tira isso. O Valência realmente teve um desempenho ruim em campo, mas foi muito prejudicado pelas arbitragens, especialmente pelo VAR. E no Inter 3, aí está o detalhe. Após a vitória que deu a salvação, Ancelotti colocou a torcida em foco ao denunciar falsamente que todo o estádio Mestalla cantou macaco a Vinícius em lugar de tonto, porque macaco em espanhol é mono e eles juram de pé juntos que o grito era de tonto. O brasileiro respondeu com outra falta de respeito. Claro, porque são equivalentes, né? Uma provocação esportiva é equivalente ao grito racista. Inclusive, o Super Deporte pode não ter sido todo o estádio, mas uma parcela significativa do estádio gritou. Aliás, Super Deporte, foram presos torcedores hoje. O Valência ontem já tinha emitido uma nota oficial informando o banimento de um torcedor e informando a procura de outros através de imagens e áudios que também participaram dos xingamentos e que seriam também banidos por toda a vida do estádio Mestalla. Então, o cocô da imprensa, o bosta abominável da imprensa mundial, tenho vergonha de pertencer à mesma categoria que vocês. Que vergonha de me chamar de jornalista. Aliás, eu vou te falar um negócio. Ultimamente, o selo jornalista, ele tem sido muito desonroso. Fazer parte hoje, dentro dessa categoria, tem muita gente boa ainda, que bom. Mas tem muita gente vendida, microfone de aluguel, muita gente vagabunda, muita gente que distorce fatos, muita gente desumana. Nessas horas eu tenho vergonha de dizer que sou jornalista. Graças a Deus ainda tem muitos que dignificam essa profissão. E salvam essa profissão. E tratam com respeito essa profissão. Mas tem uma galera hoje no jornalismo que me dá asco. Que muda de opinião ao sabor dos ventos. Sabe-se lá qual o valor do sabor desses ventos. Quantos zeros à direita da vírgula tem esses ventos. Pode ser sabor de dólar, pode ser sabor de euro, pode ser sabor de real. Sabor de ética não é. Tenho vergonha muitas vezes, quando vejo algumas coisas no jornalismo, eu falo, meu Deus, eu sou dessa categoria. Pelo amor de Deus, não é possível. Que vergonha, como eu tenho disso aqui. Então quer dizer que para vocês, a falta de respeito foi a provocação do Vinícius, não foi o que ele ouviu. Então quer dizer que para vocês, expliquem por favor as prisões feitas pela polícia de Valência, expliquem por favor o afastamento, o banimento já de um torcedor feito ontem, e óbvio que não foi só um, óbvio que foram muitos. Então todos estão mentindo, não houve nenhum grito, o que houve foi o relato do Super Deporte. Esse aqui, ó, é super confiável, é nele que as autoridades espanholas devem se fiar, é nele que a gente deve acreditar nesse momento. As prisões são injustas, o Super Deporte vai provar que nada aconteceu no último domingo no Mestalla. Eu tenho asco de vocês. Nojo, completo nojo. Vocês são... Isso aqui, essa publicação, ela é repugnante. Quero que vocês vão pro inferno, que vocês se danem. É o que vocês merecem. Lixo da história. É o que vocês merecem. E aí, para completar, o nosso Gabriel Paulista. Precisamos falar dele, né? O Gabriel Paulista, tô colocando na tela, à sua esquerda, você tem uma postagem feita pouquinho depois do jogo, o jogo tinha acabado, e é uma imagem do Mestalla lotado, e ele diz ali, Mestalla, você é foda. Ele tá ali enaltecendo a torcida do Valência. Até aí, pode-se usar a seguinte desculpa. Poxa, no calor do jogo, talvez o Gabriel Paulista não tivesse, no momento desse primeiro stories aí à esquerda, a noção do que aconteceu. Não sabia plenamente tudo que foi dito, tudo pelo qual Vinícius passou, não tinha as imagens e tal. Pode ser isso, pode ser. Só que aí, na segunda-feira, quase 20 horas depois do jogo, o Gabriel Paulista faz essa postagem da direita e diz o seguinte: o estádio inteiro chamando uma pessoa de tonto é bem diferente de mono. E se teve alguém que foi racista, tem que pagar sim. E a minha postagem foi pela vitória. E hoje a torcida foi fundamental porque nós precisávamos muito para sair da zona de rebaixamento. E quem entende de futebol e sofre por ele sabe o que estou falando. Um abraço a todos. Repare que o Gabriel Paulista, o Super Deporte de Valência, este lixo da imprensa mundial,
e também o diretor do Valência, que deu uma coletiva no domingo, eles se fiam nesse detalhe, porque quando o Ancelotti vai para a coletiva, ele fala, pô, você imagina o que é um estádio todo gritando e tal, e o jogador, pensar em tirar o jogador, eles se fiaram nisso. Não foi o estádio todo, então é uma injustiça. Eles se pegaram a esse ponto, que é o único ponto no qual este lixo aqui pode se fiar, porque não tem outro argumento para defender. Eles se pegaram nesse ponto, eles estão agarrados. É muito sólida a defesa de vocês. É tão sólida quanto um grãozinho de areia. Quanto um fio dental que você limpa o dente. É nisso que vocês estão se fiando para defender o que aconteceu no domingo? Eles se pegaram nesse pequeno detalhe, porque óbvio que o Ancelotti usou uma força de expressão, óbvio que ali era um eco de um grito muito forte, que te dá uma sensação de que é todo o estádio, mas enfim, obviamente que não é. Obviamente que no meio de 40 mil torcedores teve gente que não gritou isso. É óbvio que a torcida do Valência inteira não é racista. Mas a coisa ecoou de um jeito que deu essa percepção ao treinador, ele estava no calor do jogo, falou sobre o que ele viu, sobre o que ele sentiu, sobre o que ele ouviu, e eles estão se pegando nisso, porque eles não têm mais aonde agarrar. Eles não têm mais onde segurar. Eles não prestam... O Gabriel Paulista é brasileiro. O Gabriel Paulista sabe das dificuldades de um jogador que sai do seu continente e vai para outro. Enfrenta olhares tortos, enfrenta preconceitos, enfrenta dificuldades de adaptação, enfrenta saudades da família, enfrenta um monte de coisa. O Gabriel Paulista sabe as dores que o Vinícius... Algumas das dores, não a dor racial, mas algumas das dores que o Vinícius sofreu. E ele não presta um pingo de solidariedade nesses posts aqui. Pode ser que agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, ele tenha feito algum. No tempo de gravar, editar e subir o vídeo, ele faça um novo posicionamento, mas até amanhã dessa terça-feira, quando eu gravei o vídeo, zero! Zero solidariedade, zero empatia a um brasileiro como ele, que passou por isso. A publicação aqui, este lixo, zero solidariedade. Eles sequer relatam o choro do Vinícius, a dor do Vinícius, a revolta do Vinícius, os coros que foram gritados ao Vinícius antes mesmo de entrar no estádio. Isso aqui passa batido, porque isso aqui não é jornalismo. Isso aqui é lixo. Isso aqui é distorção. Isso aqui é manipulação. Isso aqui é enganação. Lixo. Lixo. Eu tô revoltado. Eu tô muito revoltado com isso aqui. Com a postura do Gabriel Paulista, nem tanto. Porque eu não esperava nada muito diferente. Honestamente, tô zero decepcionado. É o que eu já imaginava. Infelizmente, é isso aí. O Gabriel não parece estar nem um pouco arrependido. A segunda postagem do Gabriel Paulista, ela é feita 20 horas depois do jogo. Ele já viu tudo, ele já refletiu, ele já tem repercussão, ele já tem uns elementos mais sólidos para se manifestar. E ele fez questão de fazer esse post aí. Então o Gabriel Paulista, ele é isso aí. O Gabriel Paulista é isso aí mesmo. Me decepciona em nada. Um órgão de imprensa que tem valores éticos, que tem um compromisso social, um órgão de imprensa se prestar ao que esse lixo desse superdeporte se prestou, é de estragar o dia de qualquer um, cara. Olha, eu peço desculpas, ao mesmo tempo em que eu desabafando e colocando pra fora essa minha indignação, é até uma terapia, assim, eu fico aliviado um pouco, sabe? Eu passo a ter um dia menos pressionado. Ao mesmo tempo, eu sei que pode soar desagradável para algumas pessoas, mas eu não seria eu. Então eu chegar aqui e ler um negócio como esse e dar uma opinião padrão, todo respeito que eu sou fã e telespectador, mas padrão CNN, eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Eu não tô dentro desse padrão. Eu não tô. Honestamente, eu não sou assim. E não sou corporativista a ponto de ver um negócio como esse e falar, não, veja bem, é um outro ponto de vista, é uma outra realidade. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Ai, vamos lá, gente. Só para fechar o vídeo, eu ia esquecendo já. Posicionamento do governo federal. Ontem teve uma convocação, segundo a AFP, a agência France Press, fontes do Itamaraty, fontes da chancelaria brasileira teriam revelado que a embaixadora da Espanha seria convocada pelo governo brasileiro a prestar esclarecimentos. Isso é um gesto diplomático forte, é simbólico, na luta lá, enfim, cobrando explicações do governo espanhol de tudo que tem acontecido com Vinícius, quais serão as investigações, qual vai ser a rigidez do governo espanhol, das autoridades e tudo mais. Tivemos uma fala forte ontem da Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial,
E tivemos uma nota também do governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repudiando tudo isso. É o mínimo que a gente espera. Eu acho que esse governo atual, e eu não estou fazendo qualquer comparação com o anterior, que eu achei muito ruim, inclusive, mas esse governo atual, ele começa com muitos problemas, entre os quais problemas na sua diplomacia, na sua política internacional. É um governo que tem patinado, é um governo que tem ido mal nesse aspecto, muito mal. E o bom de ser independente também é isso, porque eu tenho zero compromisso com esse governo atual, que acho péssimo, e zero com o governo que comandou o Brasil nos últimos 4 anos, que também foi péssimo. Então, estou muito a cavaleiro, e se você defende um dos dois ferrenhamente, vai ficar com ódio, vai querer cuspir o seu almoço na tela do celular, aí é problema seu. Acho que são duas porcarias. Mas, enfim, é o que a gente tem comandando o Brasil hoje. Nesse episódio, o governo brasileiro teve uma postura correta. Correto. Gostando ou não desse governo, como eu não gosto e não gostava do anterior, este governo, neste episódio, teve uma postura correta. Se posicionou como uma nação que vê um membro, um filho dela, um brasileiro nato, passar pelo que está passando na Europa, não prestar qualquer tipo de solidariedade. Ah, mas a gente conhece a classe política, tudo tem um interesse, tudo é visando um ganho lá na frente. Ah, por que não fizeram antes? Não vou entrar nesse debate. Eu estou me fiando no que aconteceu ontem, neste episódio. O que está sendo discutido aqui é este episódio do último domingo e os desdobramentos dele. Neste episódio, o governo brasileiro agiu corretamente. Repudiou, teve uma fala forte da ministra da Igualdade Racial, uma nota forte, cobrou exigências da embaixada espanhola, do governo espanhol, e é isso que tem que ser feito. Esse é o papel, no momento em que um brasileiro passa pelo que está passando fora do Brasil, este é o papel que deve ser adotado. O governo brasileiro acertou. Repito, não gosto do governo brasileiro, não gosto de quem está no poder do Brasil hoje, não gostava de quem estava no poder nos últimos 4 anos. Você gostando disso ou não é um problema seu. Eu não gosto. Não gosto desse, não gostava do anterior. Quando acerta, elogios. Independentemente do que eu goste ou não, acertou, merece elogios. A postura do governo brasileiro neste episódio foi correta. E vamos continuar observando os desdobramentos disso. O quão vigilante continuará sendo o governo brasileiro, o quão importante vai ser o trabalho da nossa política externa, do Itamaraty, nesse episódio e em outros da mesma natureza. Até aqui, neste caso, acerto do governo brasileiro. É a minha opinião. Minha opinião não varia. Meu microfone e minha câmera não são de aluguel. Eles não variam dependendo em quem eu voto, de quem eu gosto e quem eu não gosto. Até porque, na última eleição, eu não votei nenhum dos dois no primeiro turno e nem compareci para votar no segundo turno, porque eu estava com um baita de um imprevisto voltando para São Paulo e perdi a hora de votar. Então, estou muito a cavaleiro para falar sobre qualquer assunto. Repito, o bom de ser independente é poder dar a sua opinião sem se perguntar antes, posso? Não posso? Tenho proibições aqui? Tenho limites ali? Tenho nenhum. Falo o que eu penso. É o bom de ser independente. Like no vídeo se você suportou esses 28 minutos. Que vídeo longo. Porque esse assunto, em 5, 10 minutos, a gente não consegue resumir. E a nossa indignação também não cabe em 5, 10 minutos. Foi difícil caber em 28, era para mais. Se você ficou até o fim, like. Obrigado por tudo. Tamo junto. Se inscreve no canal e deixa o sininho das notificações sempre ativado aí. Tá bom? Tchau.